Capítulo 2 da Seguridade Social, Seção 3 da Previdência Social, artigo 201. A Previdência Social será organizada sobre a forma do regime geral de previdência social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da lei a: item 1. Cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Item 2. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Item 3. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Item 4. Salário família e auxílio reclusão aos dependentes dos segurados de baixa renda. Inciso 5. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 1º. É vedado a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos de lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados, incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Parágrafo 8. O requisito de idade a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º será reduzido em 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. Parágrafo 9º. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social e destes entre si, observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artigos 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Parágrafo 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendido concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Parágrafo 11. Os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e, consequente repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei. Parágrafo 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Parágrafo 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que se trata o parágrafo 12 terá valor de um salário mínimo. Parágrafo 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão aos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Parágrafo 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. Parágrafo 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observando o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima de que se trata no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Artigo 202. O regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Parágrafo 1º. A lei complementar de que se trata este artigo assegurará
ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Parágrafo 2º. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e prazos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes nos termos da lei. Parágrafo 3º. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder à do segurado. Parágrafo 4º. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. Parágrafo 5º. A lei complementar de que se trata o parágrafo 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadas de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. Parágrafo 6º. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelo patrocínio de que se trata o parágrafo 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Obrigado por assistir e até a próxima. Seção 4. Da assistência social. Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à segurança social e tem por objetivos: item 1. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Item 2. O amparo às crianças e adolescentes carentes. Item 3. A promoção da integração ao mercado de trabalho. Item 4. A habitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Item 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Item 6. A redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Artigo 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do Orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Item 1. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como à entidade beneficientes e de assistência social. Item 2. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular ao programa de apoio à inclusão à promoção social até 0,5% de sua renda tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: item 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. Item 2. Serviço da dívida. Item 3. Qualquer outra despesa decorrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.